Fernandes, atual presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, secretário-geral da Federação Médica Brasileira. E nós estamos aqui no 31º Laudo Med, que é um momento de bate-papo em que a gente traz assuntos de interesse da categoria médica e também da sociedade, envolvendo a saúde, a nossa saúde de uma forma geral. E aqui eu tenho um prazer de trazer um dos maiores nomes do Ceará e do Brasil em defesa do câncer de mama, que é o Dr. Luiz Porto, mastologista, tem um currículo enorme. Se eu fosse falar aqui, seria praticamente todo o videocast, mas aqui no Ceará, com certeza, toda a categoria médica e milhares de pacientes conhecem o Dr. Luiz Porto, porque ele tem um projeto que é chamado, o G1, né? É o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, que ele faz. Aí o Dr. Luiz Porto vai melhor explicar. Então, aqui é uma honra quem está recebendo, acho que é a primeira vez que a gente faz uma entrevista aqui junto com os sindicatos médicos. E aí eu gostaria de obrigar o Dr. Luiz Porto pela participação do senhor aqui. E vou começando perguntando, como é que história é essa? O senhor saiu de Iracema para vir se transformar nessa grande figura de importância da nossa saúde? Bem, bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto tão importante que a gente vivencia já há muitos anos, que é o câncer de mama. Nós temos câncer de mama hoje é um problema de saúde pública mundial. Afeta mais os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, como o Brasil. São esperados esse ano no Brasil mais de 73 mil casos de câncer de mama para o Brasil. O Ceará deve dar um pouco mais de 3 mil casos, mas o grande problema é que o câncer de mama é a principal causa de mortalidade por câncer. E entre nós temos um aumento da incidência. Por que a incidência do câncer de mama está aumentando? As pessoas perguntam muito. Porque a população está envelhecendo. O câncer, em geral, é uma doença do envelhecimento. É uma mutação genética. Um percentual pequeno de pessoas já nasce com a mutação predisponente, cerca de 10% de todos os cânceres, a pessoa nasce com a mutação. E os outros 90% são resultados do meio interno e externo. Porque o meio interno é o que a pessoa se alimenta, são o padrão hormonal, e o meio externo é o convívio com outras coisas, como radiações, exposição a fatores de risco. Álcool, né? O álcool, a exposição ao álcool. Quem não faz exercício. A vida sedentária. Então, temos que falar depois desses principais fatores de risco. Bem, o que é fato é que ele é a primeira causa de morte por câncer no Ceará, crescente porque a população envelheceu, e o lado mais doloroso é que a maioria dos casos que nos procuram, que procuram o GEON, que procuram serviços médicos especializados em mama, é que a maioria chega em estágio avançado. Então a nossa curabilidade é muito baixa. Muitos casos com a curabilidade baixa significam mortalidade mais alta do que a média dos países desenvolvidos para o mesmo número da população. Então, e com tendência crescente, a população está envelhecendo. E como a maioria das pessoas é assistida pelo SUS, nós vemos alguma dificuldade do acesso ao rastreamento. Porque há dois cânceres que podem ser rastreados. O câncer de colo de útero, todo mundo conhece, a cistologia vaginal, e o câncer de mama com a mamografia. Não é um método ideal de rastreamento, mas é um disponível em todo mundo. Em todo mundo. Então, sem a mamografia, os casos são diagnosticados em fase avançada. E aí a gente tem várias barreiras para a mulher ter acesso à mamografia. Nós estamos agora, vamos inaugurar a nova sede do GEON, e um artista plástico... Vai ser onde? Lá no GEON mesmo. O Hélio Rola, que é um grande artista plástico do Ceará, ele vai fazer lá um mural mostrando o percurso da mulher, da sua residência até o tratamento de uma queixa mamária. Então a mulher na sua casa tem um nódulo mamário. Quais são as grandes barreiras? Primeiro é que o câncer ainda é uma doença que tem um estigma muito grande. A mulher botou a mão no seio e encontrou um nódulo, ela disse, vou morrer. E aí ela esconde dela mesmo, que ela não vai procurar socorro, esconde da família, e muitas vezes quando ela resolve abrir
contar para as pessoas, já está com câncer muito avançado. Vocês não imaginam o que a gente encontra. Inclusive, teve um caso muito horroroso, a 4 quadras do Geon, uma mulher estava com uma lesão ulcerada, comprometendo toda a mama, e não procuraram lá, enquanto lá tem mais ou menos 4 serviços de mama, tem um estudo do câncer, tem o da Hospital Universitário, tem o da Maternidade Escola, tem o do Geon, e ela morando no meio daquele centro de mastologia, que eu poderia dizer, não procurava atendimento. Então, essas barreiras que tem para o diagnóstico do câncer de mama tornam um problema muito grave e crescente para a saúde pública no Brasil. Então, Espoto, isso aqui foi uma introdução, foi importante para a gente chamar a atenção. Hoje esse podcast vai ser importante. Eu aconselho que vocês fiquem até o final. Tem muitos dados, muitas novidades que a gente vai trazer para vocês sobre esse câncer de mama. Mas é porque eu queria conhecer antes o senhor. O senhor é um dos grandes. Nós temos grandes mastologistas que trabalham com câncer de mama. Mas o senhor, indiscutivelmente, o senhor é um líder para todos eles e para a classe médica. Me conta a sua história. Como foi que o senhor chegou? Eu soube que o senhor nasceu, por exemplo, em Iracema, já foi bombeiro, o senhor já depois fez medicina, toda dificuldade. Me conta, como é que o senhor conseguiu vencer? Bem, a trajetória da minha geração, o jovem tinha 3 saídas básicas para o jovem da classe média baixa, que era o meu caso. Meu pai era um pequeno agricultor, de uma pequena fazendinha lá, e a minha mãe... Em Iracema. Uma família enorme, papai teve 20 filhos. 10 do primeiro matrimônio e 10 do segundo. Então, famílias todas duas numerosas, mas a mamãe era uma obstinada. Papai tinha uma escola familiar, nós fazíamos até o primário com uma professora contratada em casa. E aí, quando a mamãe veio a segunda esposa, quando nós já estávamos, eu tenho 4 irmãs mais velhas e nós somos 3 irmãos, os que sobreviveram, eram 4, mas já morreu um. Nós éramos 8 irmãos. Quando ela esgotou o ensino lá em Poteretama, que era onde nós morávamos, era um distrito de Iracema, aí ela disse, não, agora eles vão um pouco mais estudar. Papai disse, não, vou mandar só umas 2 para a casa de um parente lá em Poteretama. Não, todo mundo tem que ter a mesma chance. Então, Fortaleza, naquela época, fez o primeiro conjunto populacional, chamado Casa Popular, que é hoje o Henrique Jorge. Então, o papai comprou uma casa no conjunto popular, módicas prestações, e nos trouxe para cá. Então, foi uma situação interessante. Ele morava no interior, cuidava das vaquinhas dele lá, vinha no fim de semana, toda semana ele vinha. Trazia queijo, trazia algumas coisas do interior, do sertão, vendia lá na nossa casa mesmo, e com aquilo ele ia nos sustentando, uma renda muito limitada, mas nós estudávamos, eu fiz concurso de admissão no liceu, fiz o primeiro e segundo grau no liceu do Ceará, e aí terminei o segundo grau. E agora? Queria trabalhar, então, como eu te falei, um jovem de 18 a 20 anos, ou ele ia ser padre, ou ele ia ser militar, ou ele ia ser bancário. Eram as 3 saídas para o jovem. Hoje tem muito mais opções, mas naquele tempo eram 3 saídas. A minha mãe até queria que eu fosse ser padre, mas não me agradava o celibato, nem a religiosidade que eu não tinha. Então, o Corpo de Bombeiros pertencia à Polícia Militar, tinha a Academia de Polícia Militar, que formava os oficiais daquelas instituições, e ele e o meu irmão, que era praticamente a mesma idade, que é menos de um ano mais novo que eu, nós dois fizemos concurso para a Academia da Polícia Militar e fizemos na academia. E nós dois pedimos para ser classificados no Corpo de Bombeiros, que tinha mais afinidade conosco, e ficamos os dois como oficiais de bombeiros. Mas as minhas 2 irmãs mais velhas tinham passado o vestibular de medicina. O pessoal que é do interior vai vir com uma basezinha boa. Fizeram estudar também. Até hoje, né? Até hoje. Estudaram no liceu, as minhas irmãs estudaram no liceu e entraram também na faculdade de medicina. Então eu fiquei também me entusiasmei com a faculdade de medicina. Ainda pensei até em fazer agronomia, porque tinha raiz na terra. Ainda fiz um primeiro ano de agronomia. Entrei na agronomia, mas não me agradou a faculdade. Estudei e fiz vestibular de medicina. Então, o comandante dos bombeiros, uma pessoa muito generosa, e não tinha só eu, nós temos 4 estudantes de medicina que eram oficiais de bombeiro. Então a gente administrava os horários, dava os plantões de fim de semana para poder eu frequentar a faculdade. Então, já no 4º ano,
o Hospital da Polícia começava a se organizar, e como eu tinha experiência da própria profissão militar, da Secretaria de Instituição Militar, o diretor do hospital me levou para o Hospital da Polícia Militar. Isso foi um ponto mais importante, talvez, na minha formação. Do 4º ao 6º ano, eu fiquei ligado a uma instituição militar, então eu aprendi o que era a instituição militar, foi importante. Aí passei a acompanhar a cirurgia do hospital, então foi muito importante para mim que eu saí da rotina militar para uma rotina de saúde. Então, terminada a faculdade de medicina, eu me inscrevi para o concurso de especialização em câncer no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Passei. Aí agora, será que vão me deixar ir para o Rio de Janeiro? Eu tinha vínculos aqui militares. Mas eu fui falar com o governador, então era um dos Bezerra, e aí ele me concedeu, autorizou eu ir para o Rio de Janeiro fazer residência e me fez assinar um contrato, e quando eu vier, passaria 5 anos na instituição para compensar o investimento que eles vão fazer no especialista. Né? Eu não poderia sair, eu tinha que voltar e chegar aqui e sair da PM, porque estava um médico com uma especialidade importante. Então voltei, fiquei um período no hospital, nós implantamos serviço de prevenção lá, implantamos muita coisa interessante naquele hospital. Depois eu comecei a querer... Qual hospital? O Hospital da Polícia Militar. Foi no Hospital da Polícia Militar. Então eu fiz nesses meus 4 anos no Rio de Janeiro, eu fiz residência, fiz mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quando voltei me inscrevi para doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E eu passei 1 ano em todo fim de semana para Pernambuco para pagar os créditos do doutorado. Então eu fiz o doutorado, aí quem faz doutorado tem a carreira universitária. Eu me inscrevi para o concurso da Faculdade de Medicina e entrei como professor e tive que deixar o Hospital da Polícia Militar. Mas tinha completado os 5 anos também, eu tinha pago já a minha dívida com o período que eu tinha estado lá. Aí entrei na faculdade, aí a faculdade foi minha grande parceira no estudo, na criação do GEON, faculdade. E aí quando eu estava já na faculdade como professor, eu vi a grande falha que era o conhecimento de oncologia. O câncer como as pessoas passaram a ter uma expectativa de vida maior, então os cânceres explodiram no Ceará, o câncer de pele, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de estômago, tem muito câncer de estômago infelizmente tem diminuído um pouco a incidência. Então, eu o médico sabia muito pouco. Então, na faculdade, nós criamos a disciplina. O diagnóstico aumentou ou realmente foi? Não, aumentou a incidência porque a população envelheceu. O câncer é uma doença do envelhecimento, porque quando você envelhece, não só os seus músculos ficam mais fracos, o seu sistema imunológico também. Então, como o sistema imunológico está mais frágil, e o câncer é uma doença genética, que um gene defeituoso passa a dominar a modificação celular, se você é jovem, aquele gene vai destruído pelo que é considerado no self, não é da pessoa. Quando você já é idoso, aquele gene domina e aí você desenvolve um câncer. O homem, a maioria das vezes, câncer de próstata, o indivíduo de pele clara, como aquele cidadão ali, vai risco de câncer de pele, as mulheres, câncer de mama. Nesse período também, o câncer de colo de útero é uma praga no Ceará, e no Brasil inteiro, tem muitas mulheres jovens morrendo de câncer de colo de útero. Então a gente conseguiu, com o doutor Haroldo Graçado, que tinha me convidado, porque ele me trouxe do Rio de Janeiro, basicamente, para o estudo do câncer, o doutor Haroldo, nós implantamos uma disciplina de cancerologia, de oncologia na faculdade. Não tinha isso. Não tinha nenhuma faculdade. Poucas faculdades do Brasil tinham uma disciplina de oncologia. Nós implantamos. Eu e o professor Haroldo, ele era professor titular e eu era professor do departamento de cirurgia. Nós implantamos, já tem mais de 20 anos essa disciplina, tem mais de quase 30 anos, a disciplina de oncologia. Isso aí também, e a gente fez o primeiro seminário de educação de câncer no Estado, e surgiu a ideia de criar uma instituição que educasse a população contra o câncer. Então, o grupo de educação e estudos oncológicos surgiu após esse seminário. Está com 32 anos isso aí, que houve esse seminário. Vamos ver, nós coordenamos o seminário, o pessoal ajudou lá nas aulas também, o Daldemar, os oncologistas da Terra, todos participaram desse curso para as mulheres, para as professoras primárias de Fortaleza. Nós queríamos que as professoras primárias tivessem noções de câncer
para dizer, Disseminar. alertar, de pele clara, cuidado, se você vai para o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, aumenta seu risco de ter câncer. Se você não fizer prevenção do câncer de colo de útero, você vai morrer de câncer de colo de útero. Então, esse foi o que motivou a criação do GEON. Por que foi o senhor que teve esse start? Eu vou dizer uma coisa interessante. Eu tive um grande professor chamado Ailson Góes. O professor Ailson Góes era um grande epidemiologista. E ele tinha uma posição política de esquerda muito ligada às populações mais carentes. E então eu vi dele que o médico tinha que ter uma noção de tudo que ele fizesse em qualquer especialidade, ele devia tentar ver a coletividade que tirava daquilo. Então, o que acontece, infelizmente, com as especializações no Brasil? A saúde pública é meio ignorada. Você vê grandes patologistas aqui, mas a noção de saúde pública, de ir lá para tentar melhorar o acesso das pessoas ao tratamento, ele não está muito preocupado, porque tem muitos pacientes, ele fica cuidando do tratamento, ele realmente é um grande especialista no tratamento, mas ele não tem o insight de tentar melhorar o diagnóstico precoce. É a maioria das especialidades, não é só em cardiologia. Qualquer um deles, um ginecologista, ele está dentro do consultório, é um excelente ginecologista, mas ele não tem noção, por exemplo, de ver que as doenças venéreas que estão nas prostitutas, nos jovens que são desinformados, que não usam camiseta. Então, essa ação em saúde pública ainda é um pouco esquecida pela formação dos médicos. E eu, como tinha tido a formação com o professor Ailson Góes, quando eu terminei a minha especialização, eu me voltei para isso aí. Foi quando fizemos esse seminário. E aí, talvez tenha sido mais pela minha formação ligada à saúde pública. Doutor Luiz Porto, o GEON, ele é pago? As mulheres pagam para ir para o GEON, que tem carcinoma? Como é que funciona isso? Não. No GEON ninguém paga nada por qualquer procedimento realizado lá. Isso foi uma posição que nós assumimos desde o começo, porque a gente voltou às atividades do GEON para a população carente. Muitas das pessoas que vão lá, muitas vezes não têm nem o dinheiro da passagem para voltar. Então nós iríamos criar qualquer coisa que intimidasse, se ela soubesse que ia pagar alguma coisa, ela teria medo. Esse seria um fator muito limitante do atendimento lá, seria se houvesse algum pagamento. No início eu recebi, não, pelo menos cobra uma taxazinha pequena. Eu acho que no paciente não tem, mesmo que ia ser diferente de uma pessoa, não, então é todo mundo igual, ninguém paga. É da prefeitura, do estado? Não. É como se fosse uma ONG. É uma ONG, nós somos uma ONG. Então vive de doações. E ela é uma extensão do departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina. Então, assim, ele vive de doações. Vive de doações, tem alguns apoios. Vou falar basicamente dessa. Quem mantém o GEON, que é uma estrutura daquela hoje, que faz 1000 mamografias por mês, e o custo é muito alto disso. É o local que mais faz mamografia, não? É o centro maior. É no Ceará inteiro. E talvez um dos maiores do Nordeste. Nós fazemos 800 a 1000 mamografias por mês. É um volume muito grande. Bem, me surpreende o crescimento do GEON e o apoio que a gente teve de algumas instituições. A universidade paga luz e água para o GEON, dá 2 funcionários para o apoio logístico lá dentro. O Lions Internacional, através do Lions Parquelândia, doou aquela área grande onde nós funcionamos. E a gente vem conseguimos inicialmente que a prefeitura fizesse a primeira reforma que criou condições de atendimento lá. O Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil, construiu a clínica de imagem para nós. Então, nós tivemos apoio esses apoios básicos aí, que foram as instituições que nos ajudaram. E a gente tem doações na conta de luz para o GEON, que é uma que as pessoas podem doar. Acima de R$2, se a pessoa doa e fica doando mensalmente. Então as pessoas que vão lá, pessoas pobres mesmo, doam com maior facilidade, elas vão lá se inscrever, autorizam, é preciso que ela autorize na Enel, para que seja descontado aqui na sua conta de luz, e a gente tem um terço da nossa despesa é mantido com essas doações na conta de luz. Então, além de doações espontâneas, É emenda parlamentar? Hein? A emenda parlamentar também? Eu ia chegar lá. Além disso aí, nós temos emendas parlamentares. Um deputado federal chegou lá, eu gostei muito da atitude dele, vários aspectos. Nós não conhecíamos, mas ele foi visitar e disse que
conhecidos, olha, eu queria fazer uma doação para o Geão. Mas eu queria dizer que eu também venho aqui saber como é que se aplica esse dinheiro, é uma emenda federal grande. E aí ele veio depois e nos parabenizou pela clareza com que aquele dinheiro foi utilizado, que para você ganhar uma emenda parlamentar, você tem que fazer um plano de aplicação do recurso. E ele viu o plano inicial e veio que nós cumprimos religiosamente aquilo que tinha sido planejado. Então, aí a gente tem vários deputados que já doam regularmente emendas parlamentares. E a gente começou a modificar, às vezes, porque a manutenção ali é muito cara. Por exemplo, um dos problemas da mamografia no Ceará é a manutenção dos mamógrafos. Nós temos mamógrafos no Ceará até em quantidade suficiente, se fossem todos funcionando estilo GEON, para cobrir a população do estado praticamente todo. Tem 60 mamógrafos, fazendo 1000 mamografias por mês, daria para a gente cobrir a população do estado mesmo. Mas, no entanto, a maioria não faz nem 200 por mês. A maioria faz 80, 100. Por quê? Porque falta o filme, falta o sistema de funcionamento, às vezes é atrasado com o revelador. Hoje tudo nosso é digitalizado e tudo é nas nuvens. Então, a leitura. Então, nós temos todo planejado. A mulher faz uma mamografia, uma mulher pobre vai lá para uma mamografia, aquela mamografia sai na rede, vai para a casa vai para o local onde tem um médico que dá o laudo, ele dá o laudo, volta. A gente dá o laudo num tempo razoavelmente ágil, no nível dos pacientes particulares mesmo. Então, e os aparelhos para funcionar, a gente paga a manutenção. Essa manutenção é caríssima, porque se nós ficarmos à mercê da manutenção do fabricante do equipamento, por exemplo, a Siemens tem uma pessoa no Nordeste atendendo os problemas dos aparelhos, mas a gente tem centenas de aparelhos. Então, você às vezes passava 5, 6, 8 meses esperando o técnico, o sistema público de saúde. 6, 8 meses esperando que um técnico vá lá consertar uma mamógrafo. Então, a gente está querendo passar a experiência do GEON para as 18 policlínicas do estado. Porque eles têm estrutura para funcionar como GEON. Eles têm mamógrafo, têm mastologista, têm ultrassonografista, e agora os mamógrafos funcionam muito precariamente, por isso que eu estou lhe falando. Porque o dinheiro público, também falta dinheiro para pagar uma manutenção dessa, o sistema público não tem como pagar a manutenção desses equipamentos, que é realmente muito caro. Então, o que é que pode fazer? Essas policlínicas são mantidas pelos convênios municipais. Então, são 6, 8 prefeituras fazem um convênio, e esses convênios têm personalidade jurídica, eles podem receber doação. Esses convênios não lutam por uma doação na cidade, se as mulheres, nós criarmos uma associação de mulheres, por exemplo, vamos pensar aqui no Itapipoca. Cria uma associação de mulheres e ela mexe com a comunidade passa a ajudar o convênio a fazer a cobertura da mamografia. Vai entrar recursos para poder funcionar. Se for depender só do dinheiro público, não dá para funcionar com a agilidade que precisa. Então nós queremos transformar todas as policlínicas em GEONs. Inclusive você tem um projeto para Sobral também, né? Sobral tem, inclusive, é uma diretoria de saúde que tem, ela é uma regional, são 3 regionais de saúde no Ceará. Sobral, Fortaleza e o Cariri. Então são 3 regionais de saúde. Essas 3 regionais elas são independentes para criarem políticas locais. Então isso a gente quer mobilizar tudo isso aí. É por isso que essa mesa que a gente quer criar lá é importante. A gente quer treinar os agentes de saúde para eles chegar na casa da mulher e pesquisar os fatores de risco. Nós desenvolvemos um aplicativo para selecionar as mulheres que têm mais prioridade de serem atendidas. Sim. Foi, cara. Então, nós estamos prontos para dar um start agora com o GEON novo. Nós queremos dar esse start, vamos precisar mais do que nunca de uma estrutura dessa para a gente dar, por exemplo, dar uma aula de fatores de risco do câncer de mama para os agentes de saúde. Daí, pegar 60 mil agentes de saúde, é impossível dar um treinamento para todo mundo se não for usando essa tecnologia nova que é a AD, ensino à distância, que a gente quer fazer isso aí para os agentes de saúde. Mas, Torres, vamos falar agora. Eu sou um sonhador. Viu? Não, por isso é o sonho do senhor que está virando realidade. O GEON é isso. Então, quem quiser, inclusive, conhecer, vale a pena, né? Que é próximo lá da Papi Júnior 1511. Doutor Luiz, vamos falar da pessoa. Talvez exista uma mulher ou alguém da família dessa mulher que está nesse momento com medo, achando que pode estar até com câncer de mama. Sim.
Fala um pouco assim desse tema dos riscos, o que ela deve fazer agora. Nesse momento agora tem mulheres que estão com medo, ela não sabe, ela pode ser uma jovem. Eu vi agora uma história de uma menina de 3 anos com câncer de mama, assim, enfim. A gente tem como uma colega médica também, que ela tinha fator de risco de câncer de mama, ela fazia 6 e 6 meses, mas no intervalo de 6 meses ela pegou. Quer dizer, uma mulher está com medo agora, e os familiares. Doutor, agora, que história de fator de risco é esse? O que ela tem que fazer agora? Bem, o câncer de mama, ele afeta 99% as mulheres. O homem também tem câncer de mama, mas num percentual mínimo. E, bem, então, como eu falei, toda mulher que envelhece, passou dos 60 anos, ela entra na população de risco de ter câncer de mama, porque ela está envelhecida, seu sistema imunológico está fraco. Se ela tiver mais fatores de risco, esse câncer vai acontecer mais cedo. Vamos ver aqui, quais são os fatores de risco? Primeiro, ser mulher. Segundo, ter mais de 50 anos, que é um fator de risco importante, como eu falei aí. Segundo, ter história familiar de parente do primeiro grau com câncer de mama. Primeiro grau? É uma irmã, mãe e filha. Irmã, mãe e filha. Se ela tiver irmã, mãe e filha com câncer de mama, ela tem um risco maior de ter a doença. Bem, outra coisa, não ter filhos. As freiras, atualmente tem, quase que eu não vi mais, nunca mais vi freira. Talvez nem conheço, não conheci as freiras que nós conhecemos. Com a roupa, como é que eles? Traje de freira, coberta, tinha toda. Hoje elas estão. Então, como elas não têm filhos, elas têm um risco muito. Eu operei muitas freiras com câncer de mama. Há muito tempo que eu não tive mais, porque eu acho que elas estão cada vez em menor quantidade. Né? Bem, então não ter filhos é uso abusivo de hormônio, tanto do anticoncepcional, quando a mulher usa anticoncepcional por mais de 5 anos, ela passa a entrar no grupo de risco também de ter câncer de mama. Quando ela usa reposição hormonal depois da menopausa, ela passa a ter um risco importante de aumentar de ter câncer de mama. Quando a mulher tem uma vida sedentária, ela não faz nenhuma atividade física acessória. Caminhada serve? Caminhada, os canadenses fizeram uma pesquisa interessante. 30 mil mulheres. A metade fazia caminhada, durante 5 dias na semana, caminhava 30 minutos. E diminuíram 1/3 a chance de ter câncer de mama. Então, em relação às que não faziam. Então, caminhada baixa. Então, é importantíssimo. Não tem custo. Ela tem que. Pode ver que até a violência da cidade cria limitações para isso. Mas tem um quintal, tem um quarteirão, tem uma praça. Hoje os bombeiros estão frente, os bombeiros estão inclusive trabalhando com eles. Eles visitam uma boa parte das praças de Fortaleza, auxiliando as mulheres a fazer atividade física. Então tudo isso diminuiu o risco de ter câncer. Só uma coisa, é para ter medo de hormônio, a mulher? É para ter medo, eu falei há pouco tempo, a reposição hormonal, o uso de hormônio. O que acontece? O hormônio é uma coisa muito boa para as mulheres. Muito boa no sentido de melhorar o aspecto da sua pele, do seu cabelo, o interesse sexual, a libido, tudo passa a funcionar muito melhor quando a mulher faz a reposição hormonal, quando ela está precisando. Não é toda mulher que deve passar a usar isso aí, usar quando necessário. Depois da menopausa, ele pode ser usado sob vigilância do mastologista, que aumenta o risco de ter câncer de mama. Certo. Sim, o que mais? Fumar. Fumar, beber. A mulher que toma mais de 3 doses de bebida durante uma semana, ela aumenta o risco de ter câncer de mama também. O alcoolismo é um fator de risco importante, porque o álcool é muito calórico. A mulher, quando toma o álcool, ela economiza as gorduras, elas se acumulam, além de ser um fator pró-inflamatório, ela aumenta o risco de ter câncer de mama de maneira significativa. Então, o alcoolismo é um fator de risco. E o cigarro, afinal de contas? O cigarro, ele afeta também. Ou é controverso? Não é em relação. Não é controverso, não. Não é um fator tão importante, que ele é mais importante para o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, basicamente, é laringe, pulmão, vias respiratórias. Mas para a mama, bexiga também é importantíssimo. Sim. Bexiga, pulmão, laringe, boca. Agora, outro fato curioso: tem surgido outras coisas que você fala na atividade do G1. O HPV, que é o fator de risco mais importante para o câncer de colo de útero. O HPV é o vírus da verruga, né? É o vírus da verruga. A verruga que a gente tem da pele é o vírus do HPV. Do HPV. Só que quando ele vai para a mucosa, boca... Aí ele provoca câncer de lábio, de boca, de laringe, de faringe, de pulmão. Inclusive nos Estados Unidos hoje,
os cânceres do árvore respiratório são mais associados ao HPV do que ao cigarro, porque o cigarro, o combate ao cigarro está sendo muito efetivo em alguns países. E o Brasil tem um bom exemplo. O Ceará tem um excelente exemplo. Poucas pessoas fumam no Ceará. Nós conseguimos dobrar o cigarro. Não foi fácil. E foi o G1 um dos principais atores para diminuir o tabagismo no Ceará. Nós demos aula nas escolas, às professoras, aos alunos, para os alunos não, os jovens não fumarem. Hoje, praticamente, o fumo o fumante é estigmatizado. Ele está chegando, opa, sai de perto de mim. Não deixa fumar perto, porque o fumante passivo também aumenta o risco. Doutor Luiz Couto, e aí a mulher tem esses fatores de risco, o que ela tem que fazer então? Assim, se ela conhece os fatores de risco e ela tem mais de 1, 2 ou 3, ela consultasse com um mastologista. Ela não vai para o clínico primeiro, não? Ou tem que ir direto para o mastologista? Não, a primeira consulta em relação aos riscos mamários, nós estamos tentando treinar o ginecologista, é uma coisa difícil. Se nós pudéssemos treinar o ginecologista, ele fazia esse primeiro ensaio. Para avaliar se a mulher tem fator de risco para o câncer de mama. A partir de que idade? A partir de 35 anos. Certo. E aí, se for necessário, fazer uma mamografia. Aí entra num grande problema atual. No Ceará, nós temos uma situação diferente da maioria dos estados brasileiros. Nós temos um grande contingente de mulheres, porque o câncer de mama é mais comum depois dos 50 anos, mas nós temos cerca de mais de 30% dos casos de câncer de mama no Ceará são em mulheres com menos de 50 anos. E uma boa parte dessas mulheres necessitam de mamografia para o estadiamento, para o planejamento de tratamento. Porque se essa mulher jovem tivesse acesso à ressonância, até que a gente podia dispensar a mamografia, porque a ressonância é melhor que a mamografia para a mulher jovem. Para dar o diagnóstico. Para dar o diagnóstico mesmo. Mas é um procedimento caríssimo, que nenhum estado tem condições de dar isso aí como rastreamento. Não tem. É porque assim, para a gente não confundir a população. Vamos lá. Sim. A mamografia, ela é útil porque ela serve de screening. E ela é mais barata, bem barata. E ela não vai deixar passar, ela tem 10% de perdas, que é uma perda pequena para o rastreamento. 90% das mulheres com câncer que fazem a mamografia são detectadas. 10% podem escapar do rastreamento. Mas aí se ela estiver sendo examinada por um mastologista e persiste o fator de risco, ele vai lutar para outros exames, vai, inclusive, se for o caso, fazer uma ressonância, fazer um acompanhamento mais de perto. Ele passa a acompanhar de 6 em 6 meses, ao invés de acompanhar anualmente, e aí ele consegue detectar o câncer mais precoce. Doutor Luiz Couto, daria para conversar com o senhor, tem muita coisa, é muito bom conversar com o senhor mesmo. O senhor é um grande professor. Eu não gosto muito de ouvir as pessoas não, mas o senhor gosta de ouvir. Isso é interessante, impressionante. Então aí já está indo para o final, e a gente tem, infelizmente, a gente está sob uma notícia triste, né? De que parece que existe uma determinação do governo para diminuir essa mamografia. Para não fazer mamografia em mulheres com menos de 50 anos. Isso é uma medida absurda, porque em vários estados brasileiros, do Nordeste principalmente, tem um grande número de mulheres que têm menos de 50 anos e têm câncer de mama e que precisam de ser exploradas. Inclusive, como os planos de saúde querem reduzir os seus custos, há uma tentativa de estender essa medida para os planos de saúde também não oferecer mamografia para mulher com menos de 50 anos. Isso é um absurdo. Então, isso é uma orientação da ANS atualmente, que está em eu não sei quem vai legal. Você está encarregado no G1 lutar contra isso, que é impossível que isso aí aconteça, porque vai deixar muitas mulheres à margem do rastreamento do câncer de mama. Vamos colocar o Sindicato Médico para se posicionar, e inclusive a Federação Médica essa atitude do governo. Já mandei a mensagem, o presidente da Federação já concordou, a gente vai preparar uma nota e trabalhar para mas não deixar. Porque vai causar mortes. Muitas mulheres vão morrer. Já morrem jovens de câncer de mama. Você falou em 30 anos, nós tivemos em 2024 uma moça de 19 anos com câncer de mama que chegou no G1. E ela está morrendo dessa doença, que era um câncer tão avançado, foi um dos casos mais avançados que eu peguei em 2024, uma mulher jovem de 19 anos. É claro que isso não é uma coisa comum, mas nós temos um grande contingente de mulheres jovens com câncer de mama no Ceará. E vocês se lembram da Angelina Jolie, que tirou as 2 mamas e tirou os 2 ovários, porque ela tem uma mutação. Ela é judia, a Angelina Jolie. Os judeus são muito endogâmicos,
que é endogamia? Casamento na família. Eles querem manter a religiosidade, a família judia. Sim. Então, nós temos muito descendente de judeu no Ceará. No interior é muito comum a endogamia. Primo casar com prima, a minha família era a regra disso aí. Então, essa endogamia, e como a maioria de nós tem sangue judeu, faz com que nós admitamos que no Ceará há um grande número de Angelina Jolies, de mulheres mutantes que precisam ser diagnosticadas e serem tratadas de maneira mais adequada, que seria como ela fez. Nós já temos, esse ano passado, nós fizemos pelo menos 10 cirurgias profiláticas. O que é a cirurgia profilática? Mulheres que tinham uma mutação igual a Angelina Jolie, que nós tiramos as suas duas mamas e seu trabalho. Nós já fizemos um número muito pequeno, precisamos de 10 mulheres, mais ou menos. Você faz esvaziamento? Não, esvaziamento da mão. Faz a mastectomia subcutânea, tira 95%. Mas fica... Aí bota próteses, mantém a papila, não fica... Esteticamente a perda é pequena, muito pequena a perda estética. E aí essa paciente e depois dos 40 anos, aí tira também os ovários, para poder não ter um câncer de ovário também. Sobre ponto, nós temos muito o que conversar. É um assunto muito complexo, muito importante, né, para todas as mulheres, aliás, para todas as pessoas que convivem, né? Exatamente. Os seus esposos, filhos, marido, todo mundo que foi informado. Isso é importante. Muito obrigado pela participação do senhor nesse nosso 31º Laudo Médico, que tem essa importância de trazer essas informações para a nossa população, para a categoria médica e para a nossa população, que precisa, a informação é a base de uma boa prevenção, né? Até no tratamento. Obrigado. Se quiser fazer considerações. Bem, eu é que agradeço o convite. Eu acho que a divulgação do conhecimento médico para a população é um dos aspectos mais importantes da saúde pública. Nós temos um grande contingente de pessoas, principalmente na cidade do interior, que não tem a formação básica do europeu. Nós ainda estamos muito atrasados, uma pessoa que tem melhorado muito com o celular, mas que não tem os conhecimentos básicos que as famílias têm na Europa. A mulher americana, ela sabe que completou 40 anos tem que fazer mamografia. Que a mulher brasileira não sabe. Então ela nem luta pela mamografia. Você vê que não está vendo o movimento das mulheres, mas o movimento de mulheres está atenta para o que está acontecendo agora e lutar para que não perder essa chance de diagnóstico que a mulher jovem. Então eu agradeço essa oportunidade de falar sobre esse assunto e me coloco à disposição para outros eventos como esse.